O governo da Grécia prepara uma nova proposta a ser apresentada amanhã em uma reunião de líderes da zona do euro. Depois da vitória do não no plebiscito de ontem, o primeiro-ministro Alexis Tsipras recebeu o apoio de todos os partidos para negociar com os credores. Os líderes dos vários partidos divulgaram nota inédita de apoio ao primeiro-ministro para que ele possa tentar um novo acordo de ajuda financeira. No plebiscito, 61% dos gregos rejeitaram as medidas de austeridade cobradas pela União Europeia e pelo FMI. Alexis Tsipras disse que não recebeu um mandato para romper com a Europa, mas sim para fortalecer a posição do país e buscar uma solução viável. E o ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, anunciou a própria renúncia pelo Twitter. Ele disse que quer facilitar as negociações. Varoufakis tinha chamado os credores de terroristas. E hoje mesmo tomou posse o novo ministro, Euclide Tsakalotos. O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse que o resultado do plebiscito grego vai afastar mais a Grécia dos outros 18 países da zona do euro. O presidente francês, François Hollande, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, se reuniram em Paris. Eles disseram ao governo grego que as portas para negociações continuam abertas, mas pediram que ele apresente propostas com credibilidade até amanhã. A diretora do FMI, Christine Lagarde, afirmou que a instituição está pronta para ajudar a Grécia. Na Espanha, Pablo Iglesias, líder do partido anti-austeridade Podemos, disse estar convencido de que o governo grego e os credores internacionais vão chegar a um acordo nos próximos dias. Muitos analistas acham que esse acordo poderá melhorar as perspectivas eleitorais do Podemos nas eleições parlamentares espanholas daqui a 6 meses. Os bancos gregos vão ficar fechados até quarta-feira. E nós vamos conversar agora com Emir Sader e com Luiz Nassif, que estão ambos em São Paulo. Nassif e Emir, boa noite. Que consequências políticas e econômicas tem esse plebiscito com a vitória do governo, com a vitória do não, nesse domingo? Você rompe aí um torniquete que estava sendo colocado pelo Banco Central Europeu. Veja bem, quando você pega a boa técnica bancária, ela diz o seguinte: você tem que adaptar a cobrança à capacidade de pagamento do devedor. No caso da Grécia, puseram um acordo monumental, jogaram muito dinheiro para salvar os bancos gregos e o capital que estava internacional que estava por lá, jogaram uma recessão que derrubou o PIB da Grécia de uma forma espantosa e aumentou a relação dívida-PIB de 100% para 180%. Então tem que adaptar ao novo a capacidade de pagamento da Grécia. Daí entra a questão das eleições. Na Grécia, o voto popular disse para a Grécia romper com esse padrão. Agora, o Banco Central Europeu sabe que tem que romper com esse padrão, mas o contribuinte francês e alemão tem resistências achando que todo esse problema decorre da falta de vontade política da Grécia e não da falta de viabilidade desses programas de ajustes implantados aí pelo BCE. E o Tsipras, o primeiro-ministro grego, saiu fortalecido, não é isso? Perdão? Falando do fortalecimento do primeiro-ministro grego. Não, claro, foi uma jogada arriscada. Tanto assim que a União Europeia jogou fortemente um terrorismo econômico, com o qual colaborou também o Instituto de Pesquisa, que todos eles davam ou um equilíbrio, até vantagem do sim. Então havia um risco dele ser derrotado e finalmente terminar praticamente o governo dele. Mas ele tinha confiança no apoio popular, afinal de contas é preciso recordar que ele foi eleito com 38% dos votos. Ganhou 50 cadeiras de bonificação, com isso que ele montou a maioria. Então pela primeira vez, num voto universal, ele tem maioria de apoio popular e agora conseguiu o apoio também de quase todos os partidos. Então é uma extraordinária vitória política do Syriza no governo. E que tipo de propostas o governo grego tem agora autoridade para levar aos outros líderes europeus? Nassif. Não, o Banco Central Europeu, a única maneira de viabilizar
digamos, o pagamento da dívida da Grécia, perdoando uma parte da dívida. Isso aí os bancos, é uma técnica bancária, é o seguinte, você tem o devedor, está em dificuldade para pagar, aperte para conseguir o máximo possível. Quando ele pedir água, não tiver mais jeito, você tem que dar um perdão da dívida equivalente à capacidade de pagamento dele. Isso aí ocorreu na história econômica do Brasil, desde Campos Salles, aí, os Van de Loans, aí, que representavam esse ponto. Então, digamos, o problema é o seguinte, o peso da dívida da Grécia é pequeno perto das economias dos grandes países europeus. Agora, abre o precedente, finalmente, de eliminar, digamos, esse torniquete dado pelo capital internacional através do Banco Central Europeu sobre as economias nacionais, que acabou levando a desgraças na Espanha, na própria Itália, em Portugal. Então, é o precedente que assusta o pessoal, não o peso específico da Grécia. Também o reescalonamento dos prazos, né? Eu acho que o que o governo está conseguindo agora é não ser simplesmente uma renegociação que recoloca os mesmos termos anteriores. Eles querem um alívio para poder priorizar a retomada do crescimento econômico, ter recursos próprios que não seja simplesmente receber dinheiro para devolver o dinheiro. E do ponto de vista político, há espaço para essa proposta de perdão de parte da dívida? Olha, Guilherme, não tem alternativa, sabe? É impossível a Grécia... Veja bem, você tinha uma relação dívida-PIB de 100%. Daí você impõe um ajuste monumental. Você tem dívida porque o grego não gosta de trabalhar, não gosta de cobrar impostos. Daí o PIB cai e despenca. Com ele despenca a arrecadação. Despencando as duas coisas, a dívida vai lá para cima. Em vez de 100% do PIB, passa a ser 180% do PIB. Então não tem saída. Isso é algo que está mudando nas agências de risco, também na análise das agências de risco. Até está se refletindo no caso brasileiro. É o seguinte, você não pode impor um ajuste fiscal que derrube a economia e, derrubando a economia, derrube a arrecadação. Você não pode impor uma política de juros, como está no caso brasileiro, tal que o aumento dos juros não compense a redução de custos do governo. Então, essa visão um pouco mais sofisticada aí da economia já está nas agências de risco e o Banco Central Europeu vai ter que aceitar porque não tem alternativa. A não ser que expulse a Grécia, ou seja, a pátria da democracia ocidental, da civilização ocidental, a não ser que expulse da União Europeia, né? Então, não tem jeito. Vai ter que escolher a melhor saída política, mas a saída vai ser perdão de parte da dívida ou esticamento de prazo também, as duas coisas somadas para viabilizar o pagamento da dívida grega. Era um pôquer para saber quem estava blefando. Os dois diziam que aguentariam as consequências negativas. O governo grego de sair do euro, a União Europeia do governo grego sair do euro. Na verdade, se a União Europeia estivesse tão segura que não aconteceria um alastramento da crise para outros países, ela, na verdade, já teria rompido relações. Hoje, nós vimos uma declaração inédita da Angela Merkel dizendo que respeitam a decisão soberana do povo grego. Não era o tom até sábado. Luiz Nassif, muito obrigado aos dois, uma boa noite.